Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Fim da Semana, e hoje eu vim aqui fazer um episódio freestyle, porque eu não tive tempo de preparar um tema. O episódio da semana passada sobre Memórias de uma Geisha consumiu basicamente todas as minhas habilidades de planejamento que eu tinha reservado pro mês. E eu também não ando assistindo muitos filmes, agosto tá sendo um mês de muito trabalho, e eu tô bastante cansado, tô vendo algumas séries. Mas tô lendo bastante, isso pelo menos tá rolando nesse mês, mas de filme eu tô bem ruinzinha. E também pra me ajudar nisso, né, que eu ando cansada, sem vontade de ver filme, eu resolvi fazer um novo projeto. Assim como se eu já não tivesse meta o suficiente, eu resolvi fazer um novo desafio e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre ele, porque eu não tinha temas pra falar essa semana. Então vai ser esse o tema. Pra quem me segue lá no Instagram, o @filme.da.semana, isso não é novidade, eu já falei por lá e tem salvo nos destaques, né? Eu tô postando nos stories e salvando nos destaques pra ser consultados a qualquer momento. Mas eu tô fazendo a minha versão do Scavenger Hunt que tem no Letterboxd. Começando, o que é esse Scavenger Hunt? Eles são desafios, muitas vezes mensais, eu encontrei vários e eles sempre têm um mês antes, então parece que são desafios mensais de assistir 30 filmes, né? Logo, imagina que você vai assistir um por dia, né? Cada um tem seu próprio ritmo de ver filmes, mas são 30 num mês. E dentro de tópicos, né? Então, cada mês tem a sua lista de tópicos. Alguns meses são temáticos, tipo Halloween, né? Então são temas ligados a filmes de terror. Ou não, ou são aleatórios, mas são temas que eles são fixos, né? Nesse desafio mensal. E cada um escolhe um filme de acordo com o tema e assiste de acordo com o tema, a missão, né? O ponto da coisa é você assistir mais filmes que talvez você não assistiria e tal, né? Porque o legal também, além de você ver os filmes, é você pensar nos filmes que você possa ver naqueles temas. Eu achei isso muito legal, mas eu resolvi fazer a minha própria versão, porque eu não vejo 30 filmes no mês. Nem quando eu tava de férias eu consegui chegar perto desse número, então agora que eu tô trabalhando não tem condições de eu assistir essa quantidade de filmes. E também eu não gosto de coisa fechada no mês, porque cada mês meu é de um jeito, sabe? Que nem agora agosto, eu acho que eu vi uns 7 filmes até agora, né? Tô gravando no dia 23. Eu acho que eu fecho um mês com 10 filmes, 12 no máximo, que tá sendo a minha média, mas assim, eu não acho que vai ser muito mais que isso, não. Eu acho que vai ser 10. E metade desses filmes eu só tô vendo por causa desse desafio, porque eu já comecei ele, né? Então, qual que é a minha ideia? E aí, eu convido vocês a também fazerem o desafio, que nem eu falei, as instruções, por assim dizer, estão todos no meu Instagram. E eu tô sorteando os temas aleatoriamente. O que eu quero fazer? Eu peguei 30 temas, 30 prompts que possam me ajudar a escolher filmes. E eu tô sorteando eles aleatoriamente ao longo desse segundo semestre, que eu quero cumprir esse desafio até o final do ano, que eu acho que é tempo suficiente pra mim, né? Talvez, se der certo, vire algo semestral na minha vida, de pegar esses 30 temas e ir sorteando. Mas nesse momento eu tô começando pequeno, né? Então eu tenho esses 30 temas, eu já comecei, eu já fiz uns 4 deles, então eu sorteio, eu escolho o filme e eu assisto o filme e eu registro tudo isso lá no Instagram, o que tá acontecendo. Esse daqui é um episódio mais sobre mostrar a ideia pra vocês e comentar mais ou menos como tá sendo até agora. Talvez quando eu terminar eu faça um outro episódio, né, falando sobre como foi. Se for antes de dezembro, sabe? Se eu tiver sorte de terminar isso no final de novembro, aí eu ganho. Provavelmente dezembro vai estar uma loucura. Eu vou adorar ter um episódio de graça, por assim dizer, sem eu precisar ficar caçando o tema. Agora, se eu terminar mais perto do final do ano, talvez bata de frente com os episódios de retrospectiva. Aí eu não sei se rola, mas vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Eu selecionei 30 temas, 30 prompts, baseado em prompts que eu já vi que já rolaram nessas caças ao tesouro antigas, né? Porque Scavenger Hunt traduz para caça ao tesouro. Então eu fiz um mix de outros temas que eu já vi, um mix de temas que eu achava interessante, mas assim, eu já vi isso em algum lugar e eu não fui nem um pouco criativa. Tudo que tá aqui não é, assim, uma coisa que eu criei na minha cabeça, é uma coisa que eu meio que adaptei de várias outras coisas que eu fui vendo pelo caminho. Mas o processo criativo é assim, não é mesmo? Dentro desses temas, eu meio que misturei temas de gêneros de filme, de elementos de filme, de filmes que ganharam prêmios, de filmes de diretores ou de atores. Então, assim, tem um mix de um pouco de tudo. E também história pessoal, por exemplo. Um desses temas é um filme que eu acho que eu não vou gostar, ou que você, né, quando você for assistir,
acho que você não vai gostar. Eu já fiz esse prompt, foi um dos primeiros que eu sorteei. Eu assisti uma fantasia que eu queria assistir porque eu gosto muito de fantasia, mas eu tinha certeza que eu não ia gostar, que é A Escola do Bem e do Mal, que é um filme da Netflix, é uma adaptação de um livro que eu já nunca li o livro, mas eu acho as capas dele bem feias, então já fui de má vontade. Mas eu tava curiosa porque eu adoro uma farofa de fantasia. E o filme realmente é uma farofa de fantasia. Se fosse uma série eu até poderia gostar, mas como um filme acaba sendo um pouco demais, sabe? É informação demais, é infodump demais. Eu terminei o filme exausta de tanta informação. E, de fato, não gostei tanto, né? Mas pelo menos me deu esse pontapé pra ver esse filme que se não fosse pra essa situação, eu provavelmente não veria. Eu vou falar, assim, rapidamente dos prompts que eu escolhi, começando pelos que eu já fiz, né? Que já dou dicas aqui pra vocês de graça, né? O primeiro que eu sorteei foi um filme do Steven Spielberg, que eu botei alguns filmes de diretores, assim, que eu quero assistir mais coisas. Spielberg é um deles. Eu poderia ter visto algum filme clássico. Eu poderia ter visto os filmes que estão no Sesc Digital de graça, porque eu acho que até semana que vem tem alguns filmes do início da carreira do Spielberg de graça no Sesc Digital. Poderia ter ido lá, não fui. Fui ver o quê? Jogador número 1, que é um Spielberg dos anos 2010, 2018 o filme, né? Eu gostei do filme, mas entre todos do Spielberg que eu já vi, não é meu favorito, não tá entre os meus favoritos, mas também não tá entre os que eu menos gosto, que eu acho que o que eu menos gosto dele é o The Post, que eu acho aquele filme chatíssimo. Mas Jogador número 1 não é chatíssimo, ele é ok. Apenas ok. E foi isso, pelo menos vi também. E não foi algo horrível de se ver. Outro prompt que eu já sorteei é um filme dirigido por uma mulher negra. Aí eu assisti Atlantics, que era um filme que eu já queria ver fazia muito tempo. É um filme que também tá na Netflix. Eu vi muita coisa na Netflix esses dias, porque eu assinei o mês, acho que eu comentei alguns episódios atrás. Então eu tô vendo tudo que eu consigo ver pra depois cancelar, né? Porque não tá fácil pra ninguém. E depois deixar acumular pra daqui, sei lá, um ano eu assinar de novo mais alguns meses pra ver as coisas. Jogador número 1 eu vi na HBO Max, não vi na Netflix, não. Mas Atlantics eu vi na Netflix e já era um filme que eu tava de olho fazia tempo. É um filme da Mati Diop, é um filme de Senegal, uma coprodução Senegal, Bélgica e França. É um romance que tece comentários sociais ao mesmo tempo de que é um filme muito triste e que é um filme de fantasma. Ele é muitas coisas e ele consegue ser eficiente na construção dele. Eu gostei bastante desse filme, acho que foi meu favorito dentre todos que eu vi até agora nesse desafio. E depois eu vi um filme que o título dele é o nome de um personagem. Não precisa ser o protagonista, mas é importante que o nome do filme seja o nome de um personagem dele. E aí eu assisti Billy, que é um filme da Letônia. É um filme bem assim. Nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi falar quando eu fui fazer o post da Letônia, né? Porque lá no Instagram também, se você não me segue, vai lá seguir, porque também esse episódio é uma grande propaganda do Instagram. Mas toda segunda-feira eu faço um post de um país e com alguns filmes daquele país que eu consegui encontrar nos streams brasileiros. E eu fiz o da Letônia, eu achei muita coisa na filme, que inclusive Billy tá lá na Filmica. E eu gostei bastante também de Billy, é um coming of age baseado nas memórias de uma poetisa da Letônia. Bem interessante, ele tem, assim, algumas coisas que a gente sempre vê em coming of age, sabe? Eu acho que eu já vi tanto filme de coming of age nos últimos 2 anos que o filme ele precisa se destacar muito, assim, pra eu ficar tecendo elogio sem fim. Esse filme eu gostei, mas não sei se eu vou lembrar dele pra sempre. O que não é uma coisa tão boa. Mas ao mesmo tempo eu gostei do filme. Ele é fofo, ele só tem um final meio abrupto, assim. Resolve as coisas e termina meio rápido. Eu achei meio esquisito. Talvez seja porque eu não sou tão íntima, assim, da história da poetisa. Mas eu achei que ficou faltando alguma coisinha ali no final pra me agradar completamente esse filme. Mas foi um filme que eu gostei também. Esses foram os 4 filmes que eu já vi no desafio. Eu vou falar agora os outros temas que eu montei, que eu vou ver filmes ao longo dos próximos meses. E também pode servir de inspiração pra vocês. Os temas que envolvem títulos de filme, como Billy, por exemplo, eu levo em conta títulos em português e títulos em inglês também. Títulos original eu já entro em outros patamares, porque nem sempre é um filme em língua inglesa e nem sempre eu vou saber a língua original e saber o que tá falando na língua original. Mas, assim, se isso for a desculpa pra você encaixar um filme, vá em frente, sabe? Então vamos pros temas restantes. Um filme que você tá enrolando pra ver.
Eu não vejo a hora de tirar esse tema, mas ao mesmo tempo eu não tenho ideia de qual filme vai ser, porque eu tô enrolando pra ver tanta coisa que absolutamente qualquer filme da minha watchlist pode entrar aqui. Um filme popular nunca visto. Pra mim é muito parecido com o tema anterior, mas tem vários filmes assim. Eu já fiz um episódio de Vergonhas Cinéfilas. Tem alguns filmes clássicos que eu tenho um pouco de vergonha de não ter visto. Assim como tem filmes populares, principalmente hoje em dia, que eu não vi, até porque eu não consigo assistir lançamento, né? Então tem aquele negócio de filmes que são muito populares num período de tempo muito específico e depois ninguém lembra mais que existiu, tipo os lançamentos da Netflix, que nem tá todo mundo assistindo aquele filme de ação novo da Gal Gadot da Netflix, que não me interessa muito, porque não sou muito fã dos filmes de ação da Netflix, nem da Gal Gadot, pra ser bem sincera, então não sei se eu vou ver ele. Mas aqui eu provavelmente vou ver alguma franquia que eu não vi. Tem muitas franquias que eu não vi nunca nenhum filme, principalmente franquia de terror. Então é bem capaz que seja o caso quando esse tema chegar. Mas vamos ver o que vai estar na minha cabeça na hora, né? Porque eu falo uma coisa agora e quando eu sortear esse filme eu posso estar em uma outra vibe e ver uma coisa completamente diferente. Tem também um filme vencedor do Oscar de melhor filme. Até porque todo ano, quando tá em época de Oscar, eu penso, eu vou assistir todos os filmes que ganharam o melhor filme pra fazer conteúdo sobre isso, pra fazer um ranking de tier com isso, pra fazer um ranking geral sobre isso. Mas eu nunca tenho coragem, porque são mais de 90 filmes e tem vários deles que são bem difíceis de achar, principalmente dos anos 30, 40, mas enfim. E sem falar que Oscar também não é sinônimo de qualidade, né? Olha só alguns filmes que ganharam recentemente, tipo alguns anos atrás. Então, ver um filme vencedor do Oscar não significa que você vai ver um filme bom. Mas eu acho uma meta interessante, porque eu gosto de criar 50 mil metas. E eu acho que é um conteúdo que seria legal pra vocês. Então, eu vou talvez me dedicar em algum momento trazer aí esse grande ranking de todos os vencedores do Oscar de melhor filme. Mas começando aqui por esse prompt, que é assistir um deles, que eu acho que eu vi muito menos do que existe pra ser visto. Então, tem várias opções. Aí tem também um romance gótico, que eu não tenho ideia de onde que eu vou tirar esse filme, porque eu acho que eu já vi todos os romances góticos que há pra serem vistos, porque eu tive uma época um pouco obcecada com esse tema. Eu até fiz um episódio, acho que foi no Halloween de 2021, então se vocês voltarem na linha do tempo do podcast, vocês vão achar esse episódio sobre romances góticos. E é um tema que tem menos filmes do que eu acho. Talvez tenham alguns filmes antigos que eu não cheguei a ver. E provavelmente seria talvez um desses que entraria aqui. Mas é um gênero que eu gosto. Eu vi, não muito, mas eu vi bastante coisa. E eu quero ver mais. Então é por isso que tá aqui. É também por isso que tá um filme noir. Que esse eu não vi tantos. Não é uma estética que me agrada tanto. Mas eu não sei se não me agrada porque eu não gosto, ou se não me agrada porque eu vi muito pouco e eu não tenho referência suficiente. Então, tá aqui esse tema para eu tirar a prova. Um filme sobre cinema, também outro tema que eu acho que eu já zerei, apesar de ter alguns filmes que eu quero ver sobre esse tema que eu ainda não consegui encontrar tempo, encontrar streaming, né? Tem alguns filmes que são um pouco mais difíceis de ver, mas tá aqui também para me dar um pontapé nesse tema. Um filme do Billy Wilder, que também entra no mesmo tema de um filme de Steven Spielberg, que eu peguei alguns diretores que eu queria ver, no caso, nessa leva eu só peguei esses dois, que são diretores que eu gosto e que eu quero assistir mais coisas, então tá aqui pra dar esse pontapézinho. Um filme com sereias, esse prompt tá aqui porque eu quero assistir The Lure. É um filme que, sei lá de onde que é esse filme, é da Polônia, da Dinamarca, sei lá, nem tem streaming, você tem que procurar lugares alternativos, e é meio que um musical com sereias. Eu tô doida pra ver esse filme, e eu tenho em mãos meios pra ver esse filme, mas eu nunca lembro de ver esse filme, então eu botei esse prompt aqui pra assistir especificamente esse filme. Uma animação que não seja nem dos Estados Unidos, nem do Japão, porque a animação dos Estados Unidos a gente é bombardeado constantemente. A animação do Japão tem todas as obras-primas do estúdio Ghibli, e também as coisas do Satoshi Kon, tem os animes, então tem muito mais coisa no mercado. Então eu resolvi colocar pra ver uma animação que não seja de nenhum desses dois países, pra eu ter um pouquinho mais de trabalho de ir atrás de filmes e ter uma experiência um pouco mais diferente também. Um filme do Top 250 do MDB, que também é uma outra lista que não necessariamente significa que o filme vai ser bom, até porque o IMDb é votado por júri popular e tem um pessoal que às vezes faz umas maratonas pra botar alguns certos filmes em posições altas ou certos filmes em posições muito baixas. Mas por muito tempo o Top 250 do IMDb foi algo a ser almejado pra ver, até porque tem muito filme
relativamente recente, é uma lista um pouco mais fácil de zerar do que outras listas, que às vezes acabam incluindo filmes um pouco mais cults, um pouco mais difíceis de encontrar. Eu acho que eu ouvi metade do Top 250. Eu acho que a última vez que eu vi, eu tinha visto um 150. Não exatamente metade. Mas enfim, eu tinha visto muitos filmes dessa lista, então eu acho que é um lugar que tem bastante coisa pra procurar. Um filme protagonizado por uma mulher com mais de 60 anos, esse é bem específico. Mas eu gostei desse tema. Eu vi em alguma Scavenger Hunt passada. Eu tenho alguns filmes em mente que se encaixam nesse tema e que são filmes que eu quero ver. Mas que faz acender a centelha da curiosidade, porque existem muitos filmes com protagonistas homens com mais de 60 anos, sobre temas diversos. Agora, com mulheres protagonistas dessa idade, não são tantos. E é um negócio que você fica. Mas por quê? Eu te pergunto mesmo, mas por quê? Então é um ótimo jeito também de descobrir alguns filmes e também de ver como algumas coisas são meio desproporcionais. Um filme dirigido por uma mulher asiática. Então, todo o continente da Ásia entra aí, não necessariamente apenas Japão, China, Coreia do Sul, mas temos Índia, Afeganistão, esqueci todos os outros países, mas tem muitos países, muitas opções. Também uma chance de ver um cinema que a gente não tá tão acostumado. Mas também dá pra ser alguma diretora asiática fazendo trabalhos em Hollywood também, como por exemplo a Chloe Zhao. Então, assim, tem bastante opção pra preencher esse prompt. Um filme adaptado de um livro. Não tenho ideia de que filme que eu vou ver, porque são tantos. Se a gente for pensar, tem muito filme adaptado de livro, mais do que a gente acha que tem. E eu fiz esse prompt sem pensar. Teve alguns prompts que eu fiz pensando em alguns filmes específicos, né? Que nem eu falei do filme das sereias lá. Esse aqui eu botei pra me desafiar. Quando chegar a hora, eu me virar e tirar alguma solução de algum lugar e tentar ser criativo com o que eu tenho. O mesmo acontece com um filme que se passa no espaço. Também não tenho nada assim em mente, mas vou me virar nos 30. Esse tema ele começou sendo um filme com ETs que não se passasse nos Estados Unidos nem na Inglaterra, mas aí eu percebi que ia ser muito difícil de achar um filme assim. E aí eu dei uma diminuída no tema, né? Mudei um pouquinho. Queria ver uma ficção científica. Uma coisa no espaço, né? Nem todo filme no espaço é uma ficção científica, necessariamente. Mas botei esse tema aí porque quero ver ETs. Um filme com protagonista masculino de cabelo comprido. Esse é um tema que fala pessoalmente comigo, porque eu gosto muito de homens de cabelo comprido. E eu acho que é uma ótima forma de encontrar novos crushes, ou rever crushes antigos. Então esse tema tá aqui por gosto pessoal meu. Eu acho muito engraçado que eu cheguei a dar uma pesquisada no Letterboxd de temas, né? Procurando os temas, e também procurando listas que me ajudassem a ver os temas. Então eu botei esse tema aí de homem de cabelo comprido. E eu fui pesquisar se tinha alguma lista de filmes com protagonistas masculinos de cabelo comprido. E tem, é claro que tem. Tem de tudo nesse site. Mas eu achei curioso que tem vários filmes que colocam que o cara não tem um cabelo comprido, comprido. Tem um cabelinho, tipo, um pouquinho mais comprido do que é socialmente aceito para os homens terem, mas mesmo assim, não, aquilo não é comprido. Tipo, o cabelo do Tom Cruise em Vanilla Sky, sabe? Não é exatamente comprido. Quando eu falo homem de cabelo comprido, eu quero dizer o Aquaman, sabe? Cabelo comprido mesmo. Não um cabelinho, assim, batendo no ombro. Mas enfim, né? São gostos pessoais. Um filme lançado no ano do seu nascimento, que aí, né, cada um nasceu no ano, cada um escolhe um filme. Também é um tema um pouco difícil pra mim, porque eu já vi muitos filmes lançados no ano do meu nascimento, que é 1992, porque eu tenho uma pequena obsessão em ver filmes da época que eu era apenas uma ideia ou apenas um pequeno neném. Então vai ser um pouco difícil de achar isso, mas vai ter filme, porque tem muito filme pra ver, né? Muito filme pra pouca Larissa. Um filme de Hollywood antes do Código Hays, esse aqui vai ser um desafio. Eu falei do Código Hays lá no começo do ano, acho que foi em março, tem um episódio só sobre isso, né? Que foi tudo as guias de conduta de Hollywood, que surgiram no final dos anos 30. Então tem alguns filmes mais antigões, assim, de Hollywood, bem old Hollywood, que eles foram feitos antes desse código, e eles têm algumas diferenças dos filmes feitos pós, principalmente em questão temática. E eu não lembro de ter visto algum filme de Hollywood antes do código, então esse tema eu achei que casou como uma luva. Não sei que filme que eu vou ver, não sei onde eu vou achar esses filmes, mas na hora eu vejo. Um filme de um país que eu nunca assisti nenhum filme. Começa a ficar um desafio, porque esse ano, né, eu me comprometi a ver filmes de 52 países diferentes.
Ainda não cheguei no 52, mas eu já tô no país número 35. E eu já vi filmes de muitos países que eu nunca imaginei que eu assisti filmes. Então, quando chegar, eu espero que chegue logo esse daí, pra eu já matar um país da lista e já resolver. Porque se ficar muito pro final do ano, vai começar a ficar difícil. Um filme de um diretor que você nunca assistiu. Também eu tenho uma lista de diretores renomados que eu nunca vi nada e eu preciso parar com isso. Então, eu tenho alguns filmes assim meio que na espera. Como também eu posso pegar um filme de algum diretor estreante, né? Porque, de certa forma, é um diretor que eu nunca vi. Então, esse desafio ele tem essas duas opções de caminho, né? Ou você ir pra um diretor renomado que você nunca viu nada e você quer ver, ou pegar algum diretor estreante e ver o filme de estreia dele ou dela. Um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, de novo na temática de premiação de lista. Eu acho que tem opções mais variadas do que do Oscar, né? Porque acaba englobando países diferentes também. Ainda mais centrado na Europa do que na América ou no resto do mundo, mas ainda assim tem alguma variedadezinha. Também já pensei em ver todos os filmes que ganharam Palma de Ouro, pra fazer algum tipo de conteúdo. Se é difícil achar uns filmes que ganharam Oscar, imagina ver filme europeu de 50, 60 anos atrás, sabe? Então, talvez alguma hora venha aí, mas não prometo nada. Um filme que se passa numa praia ou lago. Eu achei esse tema maravilhoso quando eu tava fazendo a lista. Agora eu não tenho ideia do que eu colocaria aí, mas isso é preocupação pela lista do futuro. Um filme brasileiro lançado antes do seu ano de nascimento, e aí também varia pra cada um. Boa sorte pra todos nós. Mas eu tenho alguns lugares, tem vários sites gratuitos que tem muitos filmes nacionais antigos. E quando eu digo antigos, eu quero dizer, tipo, bem antigos mesmo, que eu imagino que seja antes do nascimento da maioria de vocês ouvintes, como o SPCine Play, o Itaú Cultural, até mesmo o Netmovies, o Cenet, vários desses lugares de filmes gratuitos têm vários filmes bem antigos brasileiros lá. Então, eu vou abrir esses catálogos e meio que procurar coisas que eu já quero ver, porque, né, é assim que eu vou cumprindo a lista. Um filme sobre términos de relacionamento. É um tema que eu não gosto muito, mas tem muitos filmes que eu quero ver que são sobre esse tema, mas eu acabo não vendo porque eu não gosto muito, eu fico muito triste. Mas eu deixei aqui pra ver algum desses. Eu tenho uns 4, 5 filmes que se encaixam nesse tema e são filmes que eu quero ver, então quem sabe isso não me dá o ânimo necessário. Um filme com um animal no título. De novo, vale tanto títulos em português quanto títulos em inglês. Não consigo lembrar nenhum de cabeça. Eu que lute quando chegar a hora desse tema. Um filme com um título longo, com mais de 5 palavras. Também, eu não sei, porque eu não sou muito fã de títulos muito longos para filmes, mas eu acho que vai ser um desafio legal quando chegar nesse tema. E por último, um que vai me dar um certo trabalho, mas que eu tô particularmente orgulhosa, que é um filme com alguém do elenco da série americana do The Office. Que é isso, precisa ter alguém do elenco, de preferência no elenco principal, né? O elenco principal da série, no elenco principal do filme. E espero que eu não veja alguma comédia de gosto duvidoso, né? Porque tem vários atores que eles são atores de comédia, eles sempre estão em filmes de comédia. E, assim, nem todo filme de comédia eu gosto. Então, vamos ver. Esses foram os temas, né? O episódio já tá ficando mais longo do que eu previa. Eu imaginava que esse episódio de 10 minutos, assim, eu falando. Um episódio que poderia ser um Reels, mas eu falo muito. É por isso que eu tenho um podcast, né? Enfim, eu vou deixar na descrição do episódio a lista do Letterboxd com todos esses temas e com os filmes que eu vou vendo. Conforme eu vou assistindo, eu vou atualizando a lista. E também pra vocês verem escritos, né? Porque uma coisa é ver escrito, outra coisa é eu ver eu falando, né? É muito mais fácil ver escrito. E também acompanhem lá no Instagram, que eu sempre tô postando quando eu vou assistir um filme, eu falo um pouquinho nos stories que eu achei deles e tal. Então também é um conteúdo legal que tá sendo feito lá, fora os outros conteúdos que eu acabo fazendo lá. Mas enfim, esse foi o programa. Se quiser falar comigo, não tem rede social, pode mandar um e-mail para podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail, ele também é uma chave Pix, caso você queira fazer algum tipo de contribuição com o meu trabalho, me ajudar a pagar um mês daí de Netflix. Vou ser muito grata. E é isso, por hoje é só. Fiquem bem, eu espero semana que vem trazer um episódio mais organizado e menos caótico, mas vamos ver. Tchau, tchau.